Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está com a gente aqui ligado no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Me chamo Padua Júnior, missionário da comunidade Cairóis. Estamos aqui estreando o nosso podcast, né? O nosso GoCast. É isso aí, coisa linda, coisa linda. Veja aí o cenário preparado com muito carinho para você. E não estou aqui só hoje, estou aqui com minha irmã de comunidade, Ilzane Kelly. É isso aí, novidade aqui no canal da comunidade Novidade nova, é o melhor que tá tendo. Então você vai acompanhar conosco, né, toda essa trajetória de conversa, bate-papo, né? A gente vai interagir um pouco em vários assuntos que são muito importantes em uma vida consagrada, em uma vida religiosa também. A gente vai falar sobre várias coisas. Então você que já nos acompanha aí, já vai divulgando isso pra galera, né? Vai compartilhando isso com as pessoas que você ama, né, Padua? É isso aí, compartilha agora, vai agora aí. Tá, não tem não ensinando aqui não. Eu tô acostumado com o programa No Sangue de Jesus, que tem aquele slidezinho ensinando a você a curtir, compartilhar, se inscrever. Então curta, compartilhe esse link, compartilhe esse podcast. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Então, você conhece alguém que você ama e deseja que essa pessoa seja alcançada por Deus, por esse programa, então envia para ela agora, não perde tempo, tá bom? E é isso, vamos começar o nosso GoCast de hoje. Nós estamos aqui com um convidado especial também, todos os convidados são especiais, e nós estamos aqui com ele, que é nosso irmão de comunidade também, tá? Aqui a gente vai bater um papo sobre o tema Vida Consagrada e seus desafios. Estamos aqui com ele, com Juninho Cairóis. É isso aí, Padua e Ilzane, né? Bem-vindo, meu. Bem-vindo, né? Obrigado aí, gente, pelo convite, né? Estamos aqui nessa manhã, nesse dia, né? nessa hora maravilhosa, vivenciando esse momento, né? Eu sou Juninho Cairóis, né? Nessa última semana, no dia 11 de novembro, eu completei 8 anos de comunidade, para a honra e glória em nome de Jesus. A gente tá do mesmo ano, né, Juninho? Do mesmo ano. 2013, né? 2013. A gente entrou na comunidade Cairóis, né? Eu, você e alguns irmãos, né? E é isso aí. E queremos vivenciar esse momento, né? Falando com certeza dessa vida consagrada e os seus desafios. Então, permanece aí e vamos vivenciar esse momento de graça, né? Nesse dia. É isso aí. E vale a pena lembrar também que a gente fez lá uma caixinha de enquete no Instagram da comunidade pedindo sugestões de tema, né, Padre? E a galera interagiu bastante, a galera deu várias sugestões legais lá, né? A gente agradece a interação que vocês têm, assim, com tudo que a comunidade propõe, né? É isso aí, a gente não faz nada sozinho. A gente tá aqui e vocês estão aí, é uma união de coisas. Então a gente vai partilhar um pouco sobre isso também. É isso aí. Então, mais uma vez, compartilha esse link aí, compartilha essa live, esse podcast que é novo, novidade nova, querido, novidade nova. Estamos aqui, esse é o programa piloto, né? O primeiro episódio do GoCast. Tão sonhado, né? É o tão sonhado, Jesus. A gente tá muito feliz, eu tô muito feliz de a gente estar aqui no nosso estúdio, né? No nosso estúdio aqui, muito na nossa comunidade, que a gente ralou pra estar aqui também, para estar bonitinho hoje assim. Então, seja muito bem-vindo. A gente preparou tudo com muito carinho para você. E vamos lá, vamos começar o nosso podcast, o nosso GoCast. Tem que se familiarizar. Mas antes das perguntas, Padua, é bom Juninho falar um pouco sobre de onde ele veio, né? Um pouco da história dele, brevemente, assim, só pra gente saber, conhecer quem é Juninho antes da comunidade também, né? Juninho, antes de tu começar, vale a pena falar pro pessoal de casa, assim, o intuito desse GoCast é justamente de a gente, todo podcast, né, que a gente vê por aí, a galera fazendo uma mesa, e esse daqui não podia ser diferente também. Isso é uma mesa, e mesa sai partilha, mesa a gente chora junto, a gente ri junto, a gente conversa principalmente de Deus junto. E esse é um intuito, né? A gente trocar experiência de vida aqui
e abençoar o povo que está em casa. Você que está em casa, você vai ser abençoado. E por que GoCash? GoCash porque a gente tem o chamado de ir, né? Go, em inglês, quer dizer ir, sair, start, né? Que tudo está envolvido a isso. E Deus suscitou no nosso coração esse tema, esse nome para o nosso podcast, GoCash. Então, é isso aí. Vamos começar com o que o Zane falou aí, propôs, para que Juninho comece a dizer um pouquinho quem é você. Quem é Juninho aí? Quem é Juninho, né, gente? Gente, olha, é muito interessante, né? A gente começa a vivenciar esse momento. Sabe, eu sou natural da cidade de Altinho, morava num sítio chamado Quilombo, né? Sou o 14º filho, né? Do meu pai e minha mãe, né? Com certeza. E sua mãe teve alguns, né, Juninho? alguns, só 15 filhos, né? E eu sou o 14º. Já nasceu em uma comunidade. Foi uma comunidade. A gente já viveu essa realidade de família, né? De família. Eu ali no sítio, e chegou um dia que eu fui morar na cidade de Cupira, uma cidade próxima a Altinho, né? E só que antes, né? Antes Deus ele tinha já me pego, né? Me pego ali na cidade de Altinho com a palavra da minha mãe, né? Nunca esqueço disso. Eu vivi uma realidade, né? Jovem, nos meus 15 anos, 16 anos, entrando mesmo na vida errônea, né? Na bebedeira, na farra. Seu né? devasso. Um rapaz muito... Cara jovem, muito né, levado, Juninho? Também, né? Você é jovem. Acho que muita gente vai se identificar com isso certeza. também. Né? Um jovem que gostava muito de discoteca, de balada, de músicas eletrônicas, né? De bebida, dessa realidade, né? Secular. E um dia minha mãe olhou pra mim e disse assim: filho, se você não parar com esta vida, você vai ficar pior do que o seu irmão. Né? E o meu irmão, né? O Wellington, né? Ele tinha entrado numa realidade, né? De vida louca mesmo, né? De festa, de farra, tudo mais. Ele tinha entrado em depressão, tentou várias vezes se matar, né? Porque ele quis sair da realidade que ele estava vivendo e ele não conseguiu mais, né? E ele entrou em depressão, enfim. E minha mãe olhou pra mim e disse isso. E essa palavra, sabe, como que entrou, né? E eu disse... Mexeu, né, Juninho? Mexeu comigo. Ser pior do que o meu irmão, eu disse... Aí isso começou a mexer comigo. E Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Aí foi o começo, e Deus começou a trabalhar. Eu fui morar em Cupira, na cidade da minha irmã. Quantos fui anos? Morar com quantos anos isso? Com 17 anos. Tu saiu de Altinho pra ir pra Cupira? Pra Cupira com 17 anos. E chegando em Cupira, né? Deus trabalhando na minha vida, Deus ali operando, eu já, né, tendo essa mudança diante daquilo que Deus estava fazendo. Foi algo Mas natural. o start é assim, Juninho. Tipo, tu tá falando aí, Deus começou a mudar a minha vida. A partir de quando? Qual foi quando foi o start, que a chave assim? virou, assim, sabe? Depois dessa palavra. Deus tá comentando. A tua mãe, da tua mãe. Foi da minha mãe. Deus começou a Foi a te mudar. incomodar. Foi a me incomodar. E chegou um tempo de eu estar tão mudado que eu não perceber. E as pessoas perceberem. Ô, Juninho, por que você não tá buscando mais as farras? As meninas chegam pra querer ficar com você, você não quer mais. Eu disse, cara, eu não quero mais viver essa realidade, né? Ou seja, tu vivia uma vida de pecado, vida Isso, desregrada uma sexualmente, né? Isso. Aí, depois dessa palavra, foi a mudança acontecendo na minha vida. Aí chegou o tempo de ir pra Cupira. Chegando em Cupira, né? Um amigo me apresenta a Rádio Cairóis. Né? A Rádio Cairóis. Eu não sabia o que era comunidade. Era Nova FM, né? Era Nova FM, né? Tu lembra quem eram os missionários que Lembro, estavam nessa Ana e Nelson. Ana e Nelson e alguns outros missionários. E o menino me apresenta a rádio, né? E ali, depois de apresentar a rádio, eu começo a ouvir e a se identificar com aquela realidade. Não conhecia nada do que era batismo do Espírito Santo,
do que era comunidade. Só que eu me apaixonei por aquela realidade, né? Me apaixonei mesmo. O jeito da pregação, da oração, tudo mais. E chegou um dia que eu tava ouvindo a rádio e o missionário Nelson, eu trabalhava junto com a minha irmã, com o meu cunhado, vendendo roupa, né? Em uma banca de roupa no meio da rua. E todas as quartas-feiras eu chegava, colocava na rádio, às 4h30 da manhã, 5 horas, era o ofício da Imaculada. E Nelson passava, nesse dia ele passou e ouviu a rádio. Ouviu e ouviu, eu escutando, né? Aí ele parou, eu não conhecia, só escutava pela rádio. Aí ele disse, jovem, parabéns por estar escutando nossa rádio. Eu sou o missionário Nelson, que faço o programa de manhã, o programa Manhã Abençoada. Manhã Abençoada. Oxe, eu fiquei... Eu me tremi na hora, porque o cara da rádio veio falar comigo. Poxa, cara, eu fiquei assim. E a partir dali a gente começou aquele vínculo e ele me chamou um dia. Vamos conhecer a rádio, vamos conhecer a Ana. Aí quando eu fui conhecer a rádio, Ana, quando eu cheguei, quando a Ana olhou pra mim, aí, né, nós falou, isso aqui é o Juninho, tal, que tá escutando a rádio todas as manhãs. Ana olhou pra mim e disse, deixa eu orar por você. Aí quando ela colocou, ela pediu pra eu me ajoelhar, me ajoelhei, e ali eles oraram por mim, tava Ana e outros pessoal, e ali eu fui batizado no Espírito Santo. Então Ana, foi a tua primeira experiência. A experiência com o Espírito Santo. Na rádio mesmo. Fui conhecer a rádio e tudo mais. E eles oraram, pediram o batismo do Espírito Santo. E tiveram que orar pra me acordar. Foi mesmo. Foi me levantar do batismo. Assim brincando, né? Mas foi uma experiência, sabe? Uma experiência que eu quero dizer, né? O batismo do Espírito Santo é uma realidade, é uma experiência, né? Porque muitos aí, né, falam muitas coisas dizendo que não é o batismo do Espírito Santo. É uma experiência. Eu aprendi com o Dom Henrique que o batismo do Espírito Santo não é mais um batismo, como a gente fala, né? Porque só um batismo. Ele diz que é uma experiência, né? Dada a quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E né? cada um tem a sua, né? Sua particular, né? O que eu vivi não é o que você viveu, Isso, o que o padre viveu. E depois de ali, eu fui né, sendo ainda mais moldado pela essa experiência, mais apaixonado pela comunidade Kairos, né? Isso gerou um foguinho assim dentro. Com certeza. Né? Acendeu, Oxe, né? Acendeu algo. Isso foi algo... É como que... Era o que tava faltando pra minha vida, né? Conhecer a Kairos, né? Porque eu cheguei em Cupira, não tinha Kairos ainda. Eu vim conhecer a Kairos, eu tava morando lá fazia um ano e meio. Aí a Kairos chegou. E depois de 3 meses que a comunidade chegou lá, foi onde eu conheci. E depois dali, a Ana me chamava, mais Nelson, para as missões. Vim pra cá, né? A minha primeira vinda a Kairos foi no segundo congresso de 2012, né? Acho que foi em agosto ou setembro, não sei. Sempre essa data aí. Foi agosto pra setembro. Foi meu primeiro encontro aqui na Kairos, que eu vim pra cá. Foi nesse congresso jovem, no segundo congresso jovem. E eu me apaixonei e assim a gente começou Juninho, viciar. E quando foi que começou a arder no teu coração? Tu vindo pra cá, pra comunidade e tal, quando foi que começou a arder o teu coração pra dizer, caramba, eu quero essa vida pra mim? Eu quero viver como eles vivem, eu quero gastar a minha vida, eu quero ser missionário como Ana e Nelson e tantos outros irmãos de comunidade. Quando foi que tu sentiu forte assim o chamado? Foi no vocacional de 2012 para 2013, a qual tu participasse. Em janeiro. Foi em janeiro. Dezembro para janeiro. De 2013. 2013. Né? Foi nesse vocacional. Foi nesse vocacional de... Jorge pregava sobre João Batista, né? A voz que clama no deserto. Meu irmão. Vale frisar que é o nosso vocacional que todos os anos acontece lá na praia de Tamandaré, né? E é o vocacional que realmente arrasta uma grande galera, né? Nós somos... Foi nesse ano que tu desse o sim, nesse vocacional. Foi nesse vocacional que eu senti o chamado de Deus pra minha vida. Tu vinha pra comunidade. Pera aí, porque tem muita gente que faz isso, né, Juninho? A gente vem pra comunidade e tal, tudinho. Mas foi preciso você participar. Porque tem gente que diz, caramba, como é que eu vou saber que eu sou da comunidade? Como é que eu vou discernir
que eu sou da comunidade Cairóis ou não. Foi preciso tu vir para um retiro vocacional. É que é muito importante isso. É muito importante você se identifica com carisma, vai fazer um vocacional. Se você for, amém. Se não for, amém também. É importante conhecer, né? Tá dentro. Conhecer, provar. Você não conhece nada à distância, né? Isso foi o que tu fez, né? Tu Cara, foi participar do vocacional. Foi. Olha, esse encontro lá, né? Foi à beira da praia, né? Jorge sempre inspirado pelo Espírito Muito Santo, massa. né? Na beira da praia, naquela casa lá, onde a gente fazia esse retiro, mas fazia naquela época. E foi ali onde eu chamei, gente, foi muito forte. Era cada missionário, tu dava o sim, Miguel deu o sim. Toda noite, né? Jorge pregava, e no Jorge final, pregava e no final dava um microfone para que... Antes não tinha retiro vocacional, assim, não tinha processo vocacional, né? Para entrar na comunidade. Era você que quer dar a sua vida, então vem aqui. Tá participando do vocacional, vem aqui, tu pega o microfone e declara sobre toda a comunidade. Isso. Eu tô aqui para dar um ano da minha vida, tal. E ali você se comprometia com Deus e com todos os membros da comunidade ali. E era desse jeito que funcionava, né? Eu lembro aí, toda noite Jorge fazia isso. Chegou meia-noite, meu filho. Foi muito forte. Muito massa. Acho que foi quase na última, não foi? Foi já na beirinha pra acabar ali. E Jesus me pescou. Aí quando cada era dava o sim, gente, chegou o momento que eu caí no chão, chorando. Nunca esqueço isso, na grama lá. Sim. Nunca esqueço. Eu tava um pouco distante, assim. E quando cada um dava o sim, meu irmão, eu me prostrei no chão, chorando. E aquele dedo no meu coração, aquele chamado forte em ser comunidade. Depois, né, aí eu não dei o sim. Porque eu tinha todo o processo. Ô, Juninho. Vai pra comunidade, vem, né? Juninho, tu vai vir quando, velho? Porque tu participou do vocacional, teve experiência. Não, eu vou. Esse ano eu ainda vou. E passava os anos, os meses. Porque eu tinha uma realidade lá de trabalho lá fora. Sim. Tinha toda uma realidade e tudo mais. E eu tinha ainda um pouco de medo, né? De insegurança. E eu tava adentrando também numa realidade, né? Uma realidade própria de trabalho. Que eu ia entrar, foi bem na época que eu trabalhava com a minha irmã. E minha irmã disse assim, olha, eu quero que você comece a trabalhar pra você e ganhe seu dinheiro. Foi muito difícil. Eu voltei desse vocacional. Depois eu fiz outro vocacional. O no mês de julho. Que era 8 dias aqui dentro. Agora Juninho vem. Eu vim conhecer a Cairóis aqui de dentro. Vim conhecer, trabalhar na reciclagem, né? Aqui, eu lembro no fabrico, tudo que mais. É muito importante, né, Juninho? Também. O retiro vocacional da praia é muito, muito massa, é muito legal. A gente convive com toda a comunidade ali. Mas realidade de comunidade mesmo, você só vive nesse vocacional de julho, né? No da praia você experimenta a espiritualidade do carisma. Né? E no vocacional de julho, que acontece na sede, aí você experimenta também o dia a dia no carisma. Entendeu? Então, por isso que é importante, hoje em dia, a gente meio que aconselha, né, Padre, as pessoas a fazerem vários vocacionais durante o ano, no mínimo 4, mas é claro que isso não é regra, assim. Vai do chamado que Deus... Mas a gente aconselha, porque você vai, de fato, conhecendo, né? Como um namoro, você vai conhecer, você vai saber se a sua realidade, se é isso que Deus chama pra você. Mas, enfim, continua, Juninho. Isso mesmo. Mas é isso. É muito top. É muito importante, como o Zumi estava falando, você vir conhecer a realidade da comunidade. Né? E vivenciar esse vocacional. Aí vem pro vocacional de julho. Aí vim pro vocacional de julho, né? Aí... vivenciei os 8 dias, já voltei decidido pra casa. Só que, diante aos fatores, né, da minha realidade, eu tive que esperar. Eu dizia, eu vou esperar mais um pouco. Aí vim pra o Congresso Jovem de 2013. Agora Juninho vem. Foi. Todo mundo dizia, agora ele vai vir. Mais uma vez, voltei pra casa, já voltei mesmo, né, decidido. Porque a gente fala assim, a gente fica feliz assim e desejoso que a gente venha, né? Porque a gente se sente feliz, cara, de estar aqui. Não é uma pressão, entenda. Não é uma pressão, é porque a gente, caramba, velho, que massa. Ele também vai dar a vida dele por Jesus, vai renunciar. Muita coisa pra estar aqui também, então eu não sou diferente, ele também tá sentindo esse chamado e é muito massa. E a gente fica feliz quando a gente
vê que o cara tem vocação e responde, né? A gente fica feliz e deseja ter você aqui com a gente. Se você tem o chamado, a vocação, Kairos, então tem uma música que a gente fala isso: não perca mais tempo, entregue-se agora e ouça a voz de Deus. A música Deus quer santidade. É isso aí. Você fundo agora nessa música. Foi. Eu lembrei agora. Que música é essa? Aí vim para o Congresso Jovem, voltei. E é interessante uma das coisas, né? Mas a maioria da minha família não aceitava. Não aceitava. A minha irmã não aceitava, meu cunhado não aceitava. Sempre tem alguém. A minha família não aceitava a realidade que eu tava escolhendo, né? Sim. Porque eu tinha todos os meus sonhos, tinha todos os meus planos, tinha toda essa realidade. Depois eu vou falar sobre isso. E a gente vai falar sobre né? isso. Vamos entrar isso aí. Calma aí. E foi muito desafio. Foi até entrar na comunidade. Até entrar foi muito desafio. Eu enfrentei. Muito mesmo. Acho que foi uma guerra interior também, né? Mais do que com exterior. Com certeza. E quando eu voltei pra casa, depois do CJK. CJK eu já voltei decidido. Só que teve um porém. Esse meu irmão, né? Esse meu irmão tava em depressão, né? Tinha tentado suicídio várias vezes. E o que foi que Deus falava no meu coração? De eu primeiro dar uma assistência ao meu irmão. E nessa realidade eu conversei com as pessoas daqui da comunidade, as pessoas que estavam à frente na época aqui da comunidade, e as pessoas orientaram a mim: Juninho, se Deus fala no teu coração de primeiro tu dar um apoio ao teu irmão, dê esse apoio, né? Assim eu cuidei dele, eu passei 8 dias com ele internado em uma psiquiatria. Foi muito, assim, eu dei primeiro a minha vida naquela realidade que eu tava uma necessidade. Sim. Depois que ele voltou pra casa, tava bem, aí foi onde eu vim morar na comunidade. No dia 11 de novembro de 2013, no 2000 graus de fogo, né? Que era um evento que a gente tem aqui na comunidade, que é os 3 dias de oração. E foi onde eu vim de Malicuia, né? Aí cheguei na comunidade, né? Peraí, aí eu acho que aí a gente já entra na primeira pergunta, né? Veio morar e aí já vai a primeira pergunta. Pode fazer, Zé. Vai lá. Tá contigo. A primeira pergunta, não sei se Caio vai colocar aí. Vai, Caio. Então pode soltar aí a primeira pergunta, Caio. Juninho, veio morar. Expectativas versus realidade. Eita, conta pra gente. Olha, né? Quando Deus ele me chamou a viver, né? Aqui na comunidade, a morar na comunidade, né? Como eu falei, eu não sabia o que era comunidade, né? Eu não sabia o que era essa vivência, eu não sabia como viver aqui, tudo aquilo que Deus tinha pra mim, né? Eu digo a você que eu nunca fui um cara de criar expectativa. Eu já quero dizer isso. Nunca fui um cara de criar expectativa, né? De tipo, eu vou viver isso, eu vou viver aquilo, eu sei que quando eu chegar na comunidade eu vou viver essa realidade. Não se preocupava em o que tu ia viver, Não. Foi. Eu sempre fui um cara, e ainda eu sou um cara, né? Que eu gosto muito de viver os processos de Deus, né? Eu digo sempre, muito mais do que dar passos, é o permitir que Deus me guie. E eu digo a você, verdade. A minha vida, né? A minha vida foi um guiar de Deus. Foi um guiar de Deus. Eu nunca criei expectativas, né? Nunca criei expectativas. E quando eu cheguei na comunidade Kairos, né? Quando eu entrei na comunidade para viver essa realidade nova que eu nunca tinha vivido, né? Uma experiência, sabe? Uma experiência nova para mim, né? Porque eu nunca tinha vivido essa realidade. E quando eu cheguei na comunidade, né? Foi algo espetacular. Porque Deus, ele me guiava de todas as maneiras, né? De viver essa realidade de irmandade, sim. Né? É isso. De assim, comunidade. Tipo, tu pensava, poxa, eu acho que particularmente falando, eu pensava, minha expectativa assim, quanto a vir morar, que era, caramba, a galera de lá só faz rezar, velho. E aí, eu que não rezo muito, vou fazer o quê? Como é que vai ser, entendeu? Porque a gente pensa isso, a galera lá já é tudo santo, velho.
Tá todo mundo vivendo a santidade lá dentro já, todo mundo é santo, ninguém faz nada que não é certo, todo mundo vive o que tá escrito na palavra, era isso que eu pensava. Não sei se tu, por algum momento, pensou isso. Eu colocava até esses dias, né, quando eu completei 8 anos de comunidade, eu dizia assim, o único desejo que havia no meu coração era de fazer a vontade do Senhor, né? Era de fazer a vontade do Senhor, e nada me impedia, nada, nem crítica, nem nada barrava aquela vontade de fazer a vontade do Senhor. Foi algo muito louco, e as pessoas, que quando eu cheguei na comunidade, né, muitas pessoas até, que hoje não estão aqui, muitas pessoas diziam assim, pensavam que era fogo de palha, porque eu cheguei aqui na comunidade, um cara muito extrovertido, muito brincalhão, tudo mais, só que um cara convicto daquilo que Deus tinha me chamado. Eu entrei na comunidade Cairós, certo, Padre, do meu chamado e da minha vocação. Quando eu saí de casa, eu conheci a comunidade em 2012, foi 1 ano e pouco de experiência, né? De experiência de realidade. E quando eu entrei na comunidade, eu entrei mais certo do meu chamado. Sim. Eu digo até hoje, isso pode ser loucura para muitos e até críticas para muitos. Eu tô com 8 anos na comunidade. Eu nunca disse assim, vou arrumar minhas malas e vou embora. Entendeu? Passei por lutas, depois a gente vai entrar nessa realidade, né? Lutas, crises, né? Mas vamos lá. Eu entrei convicto naquela vontade assim. Não, eu vim aqui, eu tô dando minha vida e eu vou dar tudo. Aí quando você entrou, conviveu, viveu e viu qual é a realidade de quem mora aqui. Eu me apaixonei por essa realidade de viver comunidade, porque os desafios veio, né? Vamos lá, entrei na comunidade. Realidade agora. Tipo a realidade. Entrei na comunidade, vi a realidade. A comunidade Cairós, uma comunidade que ora, né? Sobe monte, desce vale e tipo, era essa pegada. Jejua, essa pegada. Propósito. Eu entrei nessa pegada, filho. Essa pegada dos 3 dias de oração, quando eu entrei, eu nunca esqueço até hoje. Eu vivenciei os 3 dias em oração sem dormir, poxa. Foi loucura, eu nunca esqueço. Foi loucura. Ou seja, oração, rosário. O retiro do fogo lá. Do fogo, dos graus de fogo. Cara, foi algo sobrenatural. Ou seja, eu entrei na comunidade. A realidade de ver comunidade. Essa realidade. Oração, trabalho. Tu passou 3 dias em claro. Em oração, cara. Nunca esqueço. Sem fechar os olhos pra dormir, pra descansar. Veja, hoje ela é minha esposa, Glébia. Nunca esqueço. Ela tava nesse... Manda um abraço aí pra ela. Um cheiro, meu bem. E pra o Moisés Júnior. Meu pequeno, né? O pequeno príncipe. Era eu, ela, Edilson, Dona Vera. Nós passamos 3 dias em claro. Nunca esqueço. Era 2 lugares que eu ia. Era o banheiro, para as necessidades, e o refeitório. Depois voltava para a tenda. A gente tinha uma tenda. Ou seja, a realidade da comunidade Cairós, de viver essa comunidade, né? De viver essa realidade em comunidade, né? Oração, trabalho, a convivência, né? E é um desafio diário. Sim. Mas quando eu cheguei na comunidade, apaixonado, louco mesmo, louco, ia superando todos os desafios. É porque a fome era maior, né? A Com fome certeza. pelo carisma. E saber também que cada um é o principal responsável pela sua vocação. Então, se você não alimentar, não é o carisma que vai sustentar, né? Você tem que buscar, o carisma é o seu suporte, mas você tem que ser o responsável por manter a sua vocação. E eu cheguei na comunidade, né, em novembro, e quando foi em julho do outro ano, né, de 2014, eu já fui enviado para a missão. Já fui enviado para uma missão, a missão Tambor, lá em Vertente do Lero, né? Perto de Surubim ali. E eu não sabia o que era missão, né? Só que era o desejo que era grande de ser de Deus, o desejo de evangelizar, de levar aquela experiência a muitas pessoas. E fui pra missão, né? Hoje eu tô com 8 anos de comunidade, foram quase 7 anos em missão.
Eu vim pra a sede agora. Agora para o ano passado, para eu me casar, né, e viver essa realidade. Ou seja, Juninho, vá. Conclua, e querido. é isso, né? E eu digo hoje, né? Eu vou falar, a realidade, eu não criei expectativas sobre aquilo que é comunidade ou sobre aquilo que eu tava, né, esperando de uma comunidade. Mas quando eu cheguei na comunidade, eu vivenciei uma realidade que me encantou. Então foi mais do que o que tu esperava. Não foi mais do que eu esperava. Ou seja, porque muitas pessoas, né, entram na comunidade com essa expectativa, né? Todo mundo é santo, todo mundo é isso, todo mundo... Eu fui um Não, tipo, poxa, eu entrei como eu falei, eu entrei como que Deus me guiando, e Deus me guiava. E quando eu entrei na realidade, eu me apaixonei pela essa realidade, mesmo vivendo... Né, mesmo sem planejar nada. Sem planejar nada. Tem gente que se frustra e tem gente que se surpreende, né? Isso. E até hoje, tipo, hoje você tem desafios, como no começo, mas hoje quero retornar a falar e enfatizar. Quando a gente, né, se apaixona, quando a gente ama mesmo, a gente supera qualquer desafio. Sim. Qualquer desafio. Né? É dentro do casamento, enfim, e essa foi a realidade. E já pegando um gancho para a próxima pergunta, tu falou que chegou na comunidade, já foi para missão, já descobriu a realidade de quem vive na Kairos, quem é vocacionado, quem é chamado. E assim, qual para tu, Juninho, valeu a pena quando tu chegou aqui, vivendo isso tudo? O que foi mais difícil abrir mão? Valeu a pena abrir mão? E o que foi mais difícil, assim? Cara, olha, até hoje, né? Até hoje, né? O que foi mais difícil? Abrir mão, renunciar. Abrir mão dos meus planos e dos meus sonhos, né? E eu digo a você, valeu a pena, né, abrir mão dos meus sonhos e abrir mão dos meus planos, né, para viver hoje os planos de Deus e os sonhos de Deus. Foi muito difícil, muito difícil. É como eu falei, a maior dificuldade não foi família, não foi, sabe, nada do que externo, mas daquilo que estava dentro de mim, daquilo que no meu humano eu estava planejando, no meu humano eu estava sonhando, né? Deixando toda aquela realidade para trás do que eu estava sonhando, do que eu estava planejando, né? E isso foi o mais difícil, renunciar a mim mesmo. Renunciar a mim mesmo. Porque o que tu partilhou aqui, tu veio totalmente livre até dos teus planos, né? Que tu veio disposto realmente a fazer a vontade de Deus, independente do que quer que seja. Então, eu acho que esse tempo que tu passou, né, meio que conhecendo, ruminando a vocação carisma, era o tempo necessário para tu se livrar dos teus próprios desejos, né? Isso mesmo. Para tu entrar aqui livre. Isso. E quando isso tem uma proposta do evangelho, né? Aquele que quiser me seguir, ele não diz renuncia ao diabo e nem ao mundo. Renuncia a si mesmo. Né? Ou seja, é uma proposta evangélica, né? É uma proposta evangélica. Renunciar a si mesmo. Aquele que é capaz de renunciar a si mesmo, Pádua, ele vai renunciar facilmente o mundo. E não é fácil, né? Não, é o mais difícil. É renunciar a si mesmo. E é todos os dias, né? Renunciar a si mesmo. Porque eu renunciei pai, renunciei mãe, família, trabalho, renunciei tudo. Isso pra mim não foi difícil. Pra mim, o mais difícil é renunciar a mim mesmo, né? As minhas vontades, os meus desejos, os meus planos, aquilo que tava no meu coração. E isso por uma voz do Senhor, e assim eu renunciei. E valeu a pena, e vale a pena abrir mão de tudo que você planeja, do que você sonha para fazer a vontade de Deus. O mais precioso, assim, isso que tu abriu mão, foi o quê? Que tu até hoje... Caramba, isso aqui foi mais difícil. Tu consegue pontuar uma coisa assim? Cara, do mais difícil... É como eu falei, né? O que demorou mais, assim, sabe? O que demorou mais...
É como eu falei, né? Foi algo mais luta contra mim mesmo, né? Sim. Assim, contra mim mesmo. A gente fala, pergunta assim, porque a gente tem... Eu, quando eu vim, principalmente, eu era um cara muito família, né? Muito família. E, véi, desapegar da minha família foi muito difícil. É difícil até hoje, né? É muito difícil. Eu acredito que pra tu também, que você é um cara muito família, você é um cara que a gente vê que a sua família é muito, muito unida também, graças a Deus. Isso. Vocês tomam conta um do outro, vocês estão ali disponíveis uns pelos outros. Isso é muito bonito. E querendo ou não, né, velho? É o que mais pesa. Laço familiar, humano, é o que mais... Pode não ser uma coisa material, né, Isane? Pode ser uma casa, um carro, um emprego e tal. Mas você deixar o seu pai e a sua mãe, velho. Já vai deixar os seus afetivo, amigos, né? No seu emocional. Né? Você deixar a raiz, de onde você criou raiz, a sua cidade, a minha cidade, meus amigos, a quem eu saía na rua pra brincar, amigos de infância, e deixar aquilo pra trás. Isso é pancada até hoje. Porque quando eu vou pra minha cidade, Amaragi, eu quero reencontrar todo mundo. Eu tento criar oportunidade, bater uma pelada de futevôlei, juntar a galera pra ir pro society, tá ligado? Mas pra reunir o máximo e ver todo mundo. E eu acho, pra mim, eu não sei se pra tu isso foi o mais difícil. Né? Eu acho que pra todo mundo né, gente? Não tem como não. Mas é isso, tipo, é como eu falei, tava comentando com os meninos, cada pessoa vive uma realidade, né? É como eu falei. Mas abrir mão, tipo, mas abrir mão da minha família, pra mim não foi difícil. Não foi algo difícil de abrir mão. Não foi. Até porque eu não tava morando mais com meus pais, tava morando já com a minha irmã. Sim, verdade. Lá em Cupira. E tipo, não foi assim, minha família. Não foi. Né? Uma das coisas que pesou muito foi quando eu tava planejando a minha vida. Foi isso. De ter meu carro, de ter aquilo que eu queria. Ou seja, meus sonhos, meus planos. Sim. Tá entendendo? Tipo, eu tinha uma meta lá fora, né? De conquistar, de ter uma casa boa, de ter um carro bom, né? De viajar. Isso era os meus sonhos, os meus planos lá fora. E foi isso que, vamos lá, foi o mais difícil pra mim, deixar essa realidade. Ou seja, aquilo que tava no meu coração, aquilo que tava gritando dentro de mim. Mas quando Deus me chamou, né, pra viver essa realidade, doeu, porque era uma realidade que até minha família passava a dizer assim: ô Juninho, e aquele teu sonho de você ter um carro, de você ter uma casa do teu jeito? Porque quando tu for morar lá, tu não vai ter isso mais. Isso. Pronto, aí tu vai ter teu filho, aí tu vai deixar o quê pro teu filho? Foi isso que minha família, alguns dos meus, né, disseram assim: ô gente, tu vai deixar a tua realidade aqui fora, o teu trabalho, o teu dinheiro, e você vai viver lá da providência, não sei o quê. Porque é um desconhecido, foi mais né? difícil pra mim. Entrar numa vocação é entrar num lugar desconhecido. Você não tem garantia. Desbrava uma mata, né? Você vai desbravar, você vai... Principalmente a Cairós, né, gente? Naquele tempo que a gente era muito novo também. A gente tava descobrindo, a gente até hoje, né? A igreja tinha 6, 7 anos naquela época. A igreja discerne que a gente é nova comunidade, é uma nova realidade dentro da igreja. Então é uma coisa indefinida. Isso. Se é pra igreja, imagina pra nós. Eu digo que, Juninho, que eu não sabia nem o que era vocacional, né? Eu não sabia nem que existia a comunidade Cairós. Então, o que foi mais difícil foi abrir mão dos teus planos. Isso. Beleza. E desejos. Isso. Aí é o que nos leva à próxima pergunta. E o teu chamado, a tua vocação, ela supre tudo isso? Supre essa pergunta tua: caramba, e se eu tivesse lá fora? Né? Se eu tivesse lá fora, eu acho que eu teria como isso, seria, eu teria aquilo. A vocação, o chamado, a tua vida hoje aqui, ela supre isso? Ela consegue... Ela supre os teus sonhos? Não tem nem palavra que te dá vontade de chorar, porque, tipo, tá louco, velho. É loucura mesmo, loucura, sabe? Aquilo que eu vivo hoje, depois de 8 anos de comunidade de vida, né? Eu não me arrependi um só dia, né, de ter dado meu sim,
né, aquilo que eu vivo hoje, né, eu já falei várias vezes, né, eu com toda certeza, eu nunca seria feliz. Fale agora, feliz. Exclusivo. Eu nunca seria na feliz. câmera central ali. Olha, exclusivo para o GoCast. Se eu tivesse lá fora, se eu tivesse vivendo a realidade que eu vivia lá fora, e que eu poderia estar vivendo hoje, né, eu nunca seria feliz como eu sou feliz hoje. Eu nunca seria completo como eu sou completo hoje. Na minha vocação, no meu chamado, no meu estado de vida, né? Gente, sabe, chega a dar vontade de chorar. Chore, meu filho. Porque, tipo, é viver os sonhos de Deus, é viver os planos de Deus, sabe? E quando você é chamado a viver em comunidade, é porque Deus está te chamando para te fazer completo, para te fazer feliz, né? Deus me chamou a viver na Kairos, pra quê? Pra me fazer feliz, pra eu ser completo, né? Ele me deu uma vocação, ele me fez um chamado, ele me consagrou, ele me separou para que eu fosse fiel, para que eu fosse feliz, né? E hoje, a minha vocação, né? A minha vocação, verdadeiramente, o meu chamado, a minha vivência hoje, né? Supre toda a realidade que eu vivia, né? A realidade que eu vivo hoje na comunidade Kairos, eu posso dizer, eu não me frustrei diante ao meu chamado, à minha vocação, aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, né? Hoje eu sou um cara realizado, tenho 28 anos, sou casado, né? Vou fazer 1 ano de casado, já sou pai. Glória a Deus. Gente, outra coisa, né? Veja, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu já falei isso esses dias. Tudo que eu vivo hoje, eu não planejei. Tudo que eu vivo hoje, eu não sonhei. Tudo que eu vivo hoje, eu não calculei. Como eu falei, foi um guiar de Deus. Sim. Um guiar de Deus, né? Foi algo sobrenatural, né? É algo fantástico. E é isso aí. Pegando o gancho, Caio, muda aí a pergunta. E como é formar uma família na vida consagrada, né? Tu começou a falar disso e desenvolve mais. Como é? Porque às vezes a galera que tá acompanhando também, Juninho, tem sonho de casar, tem sonho de ser mãe, ser pai, de ter uma família e pensa, talvez passe por essa mesma dificuldade, né? De como eu vou abrir meu sonho, né? Como eu vou conhecer alguém que seja de Deus para minha vida, como eu vou formar uma família, né? E aí passa várias perguntas na cabeça e às vezes entra até na comunidade meio que já procurando isso, né? Eu vou entrar em uma vocação e eu já vou procurar uma pessoa para não perder tempo. Mas eu acredito que seja bem natural, né, Juninho? Natural. Deus vai guiando, Deus vai, né, desenrolar. E como é que foi o teu processo de formar uma família? Hoje, Juninho é pai, né? Moisés Júnior. Fala aí, Juninho, como é que foi? Gente, né, eu vou falar novamente. Eu entrei com o único desejo de fazer a vontade de Deus na comunidade. Falo, deixei Deus guiar. Cheguei na comunidade, né, com esse único desejo de fazer a vontade do Senhor. E hoje, como uma pergunta, como é formar uma família na vida consagrada? Veja, primeiro eu tive o chamado de viver em comunidade. Você ouve a voz do Senhor, primeiro Ele te chama a viver, né, em comunidade. Assim foi o chamado de Deus na minha vida. E eu não entrei pensando em casa, não entrei pensando, como eu falei, em nada, não criei expectativa em nada. Deus guiando. E Deus guiando. Tu entrou bem frio, né? Bem frio. Foi. Bem valente, vai. Bem valente, é sério, foi loucura. Loucura. Aí, entrei apaixonado, né? Você sabe, quando você entra apaixonado mesmo, louco, você quer fazer, né, a vontade do Senhor mesmo. Entrei, né, na comunidade, passei um tempo, né? Aí, hoje a minha esposa, Glébia, né? A gente se conheceu no MAC, né? Ministério de Arte Kairos, né? A gente se conheceu no MAC, muito amigos, né? Amigos mesmo, amigos. Tão amigos que hoje Que hoje nós somos casados, para honra e glória do nome de Jesus. São muito mais que amigos. Muito mais que amigos, né? E chegou o tempo que Deus começa a suscitar no nosso coração, tanto no coração dela como no meu coração, pra gente dar um passo. E eu nunca esqueço, cheguei até ela e disse, olha, algo está mexendo no meu coração em relação a ti. E a gente, vamos rezar, né? Vamos rezar.
E foi algo também desafiador. Por quê? Vamos lá. Eu acho que na época eu tava com... Hoje eu tô com 28 anos, eu tava, acho, com uns 22 anos. 21, 22 anos. Ela, 8 anos mais velha do que eu, com 2 filhos, né? E eu olhava para as outras mulheres que tinham filho, eu dizia, nunca eu quero uma varoa. Uma varoa, uma mulher com filhos, tal. Mas quando eu olhava para ela, eu via algo diferente. Eu dizia, vale a pena, vai valer a pena. Por ela vale a pena. Né? E pra gente, né, resumir, porque senão a gente vai demorar muito, foi onde a gente passou um tempo de oração, 5, 6 meses de oração, vamos lá, de paquera a oração mesmo. Era, depois da palavra a gente foi orar. Eu na missão, ela aqui, a gente foi orar. Aí chegou o tempo que inquietou, algo inquietou mais. E a gente disse assim, vamos falar com o Jorge para dar início ao conhecimento. Deu início ao conhecimento, para você entender, né? Há um processo, né? É muito importante você passar pelo processo, né? De conhecimento e tudo mais. Preciso, velho. Preciso. E são regras também aqui da comunidade, né? Sim. Isso. Aí entramos no conhecimento, passamos um ano e pouco de conhecimento, né? Um ano e pouco de conhecimento, chegamos ao namoro. Foi mais ou menos, eu acho, uns 3 anos de namoro. Aí veio o noivado. E quando foi ano passado, a gente casou. Foi algo muito desafiador. Eu sei que vai ter outra pergunta, né, lá na frente, né? E depois eu quero falar sobre aquilo como que a gente nem... Né? Nem combinou nada. Não combinou nada. E tipo... Hoje viver essa realidade, né, de formar uma família na vida consagrada é algo muito, muito de Deus, né? Porque hoje essa é uma realidade das novas comunidades, né? De família, né? Sim. E hoje, no tempo que a gente está vivendo, ter uma família consagrada, né? Porque a gente vê a realidade de leigos consagrados, de homens, né? Que busca viver uma vida consagrada e de mulheres que buscam viver uma consagrada. Agora, ter uma família consagrada ao Senhor é algo desafiador para os nossos tempos. Sim. Né? Se já é difícil uma pessoa solteira, né? Viver essa realidade da providência, né? De uma vida e uma família que exige mais. Pada também pode partilhar sobre isso, que exige um cuidado maior, né? Que vem filhos, vem tudo, tem um né? amigo meu, que é de outra comunidade também. Ele disse pra mim, se você pensar direitinho, é melhor que a comunidade reze por celibatários. Porque é menos trabalho, é uma pessoa só. Família é no mínimo 4, 5, 3, no mínimo 3, né? Isso. Entendeu? É melhor ter mais celibatário. Ele disse, gasta menos. Tem pouca cabeça, menos cabeça pra você se preocupar, enfim. E tem comunidades que só abraçam essa realidade, né? Da vida consagrada. Nós somos abertos a todos os estados de vida. Isso. E esse é o desafio, né? Isso. De famílias consagradas, né? Famílias separadas ao Senhor. E esse é o desafio hoje de nós, como comunidade, vamos lá, eu e Glébia viver esse chamado, né? Dentro de um chamado há outro chamado, né? Dentro de viver em comunidade, temos esse outro chamado de viver essa vida consagrada no matrimônio. Né? De buscar ter um casamento santo. É uma missão dentro do chamado. Dentro do chamado, né? De ter um casamento santo, de ter um casamento em Deus, né? E assim é viver essa realidade. Mas passa pela mesma dificuldade normalmente de um matrimônio, né? Não é só rosas, não. Não, com certeza, né? Com certeza. Tem a responsabilidade que tem é os normal. seus desafios, né? E como nós de comunidade, né? Vamos lá, o ano passado a gente se preparando para casar, né? Sim. Viver essa realidade de comunidade, né? Esperar tudo da providência, né? Do casamento. Agora o filho, esperamos tudo da providência também de Deus. E Deus suprindo todas as necessidades. Deus nunca deixou faltar nada. E Deus sempre tá ali, né? Casou, viveu o noivado, aí casou, né, Juninho? Isso. Aí a gente prepara o casamento aqui, as coisas chegam. Isso. Né? É incrível como as coisas chegam. E quando eu falo, porque eu também tive a experiência, né?
E quando a gente tem filho, Isso. é incrível como tudo Deus providencia, né? Até acredito que não falta nada para Moisés. Com certeza. Né? E isso é o bonito, velho, de a gente viver em comunidade. Comunidade de vida, né? Eu acho muito bonito. Não que a galera de comunidade de aliança não viva da providência também. Mas assim, a gente aqui abriu mão de ter um emprego, tal, tudinho. A gente não tem renda. Aí a gente vive 100% daquilo que Deus nos dá. Por isso que a sua contribuição é muito importante. Você, inclusive, tem como nos ajudar, doar. Aí tem um cifrãozinho do lado do comentário aí. Você coloca aí, clica e tem a opção de você doar a quantia que você desejar. Beleza? Nos ajuda. É isso aí. E é isso. Né, Juninho? Deus providencia. Com certeza, Deus, ele... Em tudo. Ele não deixa faltar nada. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Juninho, e você já passou por alguma crise vocacional no seu chamado? Nesses 8 anos de vida consagrada. Foi isso, né, que eu tava falando da questão do processo do processo do meu conhecimento com Gleber, do meu namoro e tudo mais. Eu acho que foi nos últimos 2 anos, né, de namoro, que eu passei meu tempo de crise. Não crise vocacional e nem crise do chamado, mas da crise na realidade entre eu e ela, entre eu e minha esposa hoje, né? De quê? De eu não querer aceitar. Veja o que foi que eu passei, né? Essa realidade. A minha crise maior foi chegar ao ponto de eu não querer aceitar a vontade de Deus para minha vida. Em questão de me casar com Glébia, né? A gente partilhava muito em Glébia. Eu chegava para ela e dizia: Glébia, reze por mim, porque a minha vontade hoje é de acabar com tudo. E eu sei, tipo, não é que eu não tinha certeza de que era de Deus. Eu tinha a plena certeza. É que eu não queria aceitar aquela realidade pra minha vida. Porque o inimigo colocava muito, né? Muito essa questão. Ela ter 2 filhos, como seria, como vai ser. Eu mais novo do que ela. Aí você criou expectativa. Veja. Ou seja, tu foi lá atrás de novo, pegou uma bagagem que já estava lá atrás, já era resolvida, né? O fato dela ser mãe. Isso. Aí tu trouxe de novo, repensou de novo naquilo que já era passado, né? Foi. Aí, uma das coisas mais interessantes também que eu... Nessa minha crise, eu me abria com ela, dizia a realidade. A gente orava, porque eu sabia que não era algo simplesmente... meu, mas era algo carnal, algo daquele momento de crise, sabe? Que eu pensava, isso vai acabar. Aí Deus sustentava ali, a gente orava, e Deus, ele vinha, eu acho que foi nos últimos 2 anos pra eu chegar ao casamento, né? Foi o momento mais difícil que eu vivenciei. Chorava, né? Chegava no quarto pedindo a Deus: Senhor Deus, me ajuda, né? Porque eu não tô aguentando mais esse momento de luta, né? Era algo muito forte, era uma crise muito intensa. Diariamente eu chegava para ela e dizia: eu tô passando por isso. E ela, mulher de Deus, ela se colocava em oração e ela entendia que era uma crise, era um momento de luta que eu tava vivendo. E graças a Deus a gente superou. E eu digo a você, mas se eu não tivesse, né, superado essa realidade, hoje a gente não tava casado. Se eu tivesse dito não, aquela vontade de Deus pra minha vida, né? Porque eu relutei contra essa realidade pra minha vida. Hoje eu tava frustrado, né? Sim. Hoje eu tava triste, né? Porque eu disse essa semana na formação, eu disse assim: o estado de vida que Deus nos concede para vivermos é para que nós sejamos felizes, completo, né? Faltava algo. Como assim faltava algo? Mas no meu casamento. Porque eu entendia que... depois eu entendi que o casamento, o estado de vida pra minha vida, aquela realidade que Deus tinha preparado pra mim,
era onde eu seria completo em Deus. Hoje no casamento eu sou completo em Deus. Na minha família eu sou completo em Deus. Eu sou mais fiel ainda agora, depois do casamento, né? É como que faltava um encaixe, né? É como que hoje eu tô vivendo esse encaixe de Deus na minha vida. Ou seja, foi esse momento de crise que eu passei, né, na minha vida. Nesses 8 anos, essa foi a crise. Foi a crise pelo menos a mais forte. A mais forte, é. Eu já passei por outras crises, mas a crise mais, sabe, que foi difícil. Eu digo a você, eu não digo a você, não queira passar por aquilo que eu passei, não. Não queira, porque foi dia de luta. Eu não posso aqui entrar em detalhes, né? Não vai edificar, mas foi dia de lutas mesmo. Mas graças a Deus superamos. Mas só também pra deixar que toda crise é normal, né? Todo mundo passa por uma crise. Eu passei por essa crise, mas você pode passar por outra crise. João Paulo tem uma frase que eu acho muito massa, que ele diz assim, que a crise é o tempo que o homem atual leva pra chegar no homem ideal. Eu acho isso muito forte, né? É um processo, é um tempo. Todo mundo vai passar por isso. A gente tem que... Eu acho assim. A gente tem que sempre estar em crise pra gente chegar lá. Porque é difícil a gente ver a vida dos santos, né? E o quanto que os caras ralaram. Mas não foi fácil. Imagina aí. E assim, quem tá em crise se questiona. Quem se questiona se conhece. Não é verdade? Isso. É muito... eu acho que é o momento onde mais a gente cria intimidade com Deus. Isso. Parece que é uma coisa... Com certeza é um mal que leva ao bem, né? É uma coisa que você não queria, você não planejava, você não esperava viver algo com Deus, e foi preciso Ele permitir uma crise para que você voltasse. Isso. Foi preciso Ele fazer com que você entrasse numa crise para que você voltasse a ter intimidade com Ele. E isso faz com que a gente cresça. Quando a gente sai de uma crise, a gente fica com vontade de pegar o leão e matar o leão, abrir a boca do leão e matar um leão. Sai mais entendeu? Forte, né? A gente sai mais forte. E é isso. Esse o processo de quem vive em crise. A gente não permanece na crise. A gente sai da crise e a gente fica mais forte, né? E foi isso que aconteceu comigo. Pois é, a gente fica... Voltou mais apaixonado. E daqui a pouco, vale lembrar... Vai ter mais crise. É isso aí que eu ia dizer. A gente tem que estar pronto para quando a crise vier. A Bíblia diz, né? Quando o dia mal vier, eu tenho que adorar o Senhor naquele dia mal. Eu estar pronto para dizer, não, vamos lá. Né? Por mais difícil que seja, que nem Jó, né? Isso. O rei Davi disse isso. No dia mal eu preciso estar alinhado com o Senhor, permanecer, confiar, esperar no Senhor. E é isso. Eu não sei se eu vou passar por crises piores do que eu passei diante desse tempo. Vai pra ficar mais forte. Mas com certeza eu vou. Mas se eu passei por essa, Deus me deu a graça de passar por essa, é porque Deus ele pois né? Cara, foi muito forte, né? E graças a Deus eu superei esse momento de crise e hoje estou vivendo essa realidade, né? Por graça de Deus. É isso aí. É isso aí. A próxima. Glória a Deus, aleluia. E Juninho, pra terminar nosso programa, nosso GoCast, bota a logo aí, cara. Tá linda essa logo aqui. Coloca a logo. Isso aí, ó. Pra terminar o nosso GoCast. Tem que respeitar, né? Chique. Meu Deus. Estamos... Foi o nosso primeiro, né? É o piloto. Foi o primeiro. Tá muito bom, eu não sei vocês, mas... Eu também. Vocês estão gostando? Sim, então você não pode sair desse programa sem deixar um comentário, sem deixar a sua sugestão. É muito importante. Sem compartilhar para no mínimo 50 pessoas. Compartilhe muito. Mas comente, curta, para que o YouTube entenda que é legal, que é relevante, que... Eu tenho certeza que muitas pessoas serão atingidas. E você que é esse agente, né? Esse agente do milagre, como a gente fala aqui. Então você não pode... Comenta muito, compartilha muito, deixa a sua sugestão aqui no que a gente podia melhorar. E a gente vai tentando melhorar, a gente vai tentando fazer a vontade de Deus da melhor forma, né? E para terminar o programa... Para terminar, a participação de Juninho, que foi uma bênção, um testemunho maravilhoso.
Deus abençoe a tua vocação, meu irmão. Amém. Juninho. Bota a pergunta, Caio. Como permanecer em meio a tudo isso? A tudo isso, né? A crise, a família, enfim, a tudo. Gente, como permanecer, né? E não obedecer, né? Não tá obedecendo à vontade de Deus. Como permanecer em meio a tudo e todos. Lá em Filipenses, né, Paulo? Acho que é Filipenses. Paulo diz assim: não importa o grau a qual chegamos, o que importa é permanecer decididamente, né? Isso. Permanecer decididamente. A decisão faz com que você permaneça. Sim. Como é que eu vou permanecer? Decidido, né? Decidido e sempre convicto daquilo que Deus um dia colocou no teu coração, né? Eu sempre dizia e digo, Deus aí não vai precisar dizer 10, 20 vezes não, cara, né? Deus só falou uma vez com Noé, né? E ali Noé obedeceu à voz do Senhor, né? E você só consegue permanecer estando decidido, convicto naquilo que Deus colocou no teu coração, naquele chamado, né? Eu nunca esqueço a primeira voz, né? Aquela primeira experiência, aquele primeiro impacto, aquela primeira voz que diz assim: filho meu, eu te escolhi, eu te elejo, tu és meu, tu és Kairos, né? Como permanecer? Decidido. Só permanece quem é decidido. E a decisão é diária. A decisão é diária. Mesmo que venha vendavais, mesmo que venha crises, né? Por quê? Porque a crise ela vai vir, né? A prova ela vai vir, a dificuldade ela vai vir. Mas para te fazer, como dizem, para te fazer mais firme, né? Mais firme. E essa é a realidade. Como permanecer? Decidido. Você só permanece se você se decidir. Como Paulo diz, né? Não importa o grau. Eu tô com 8 anos, né, de comunidade. Tu tá com 8 anos. E o Zan também deve estar com uns 10 já, né? 9 anos de comunidade, de aliança. Né? É permanecer decidido. Como permanecer decidido? Você se decidiu pelo Senhor? Pronto. Você se decidiu? Como Pedro diz, né? Para onde iremos, Senhor? Se só tu tem palavras de vida eterna. Eu tenho que estar convicto do Deus que eu estou servindo, do Deus que eu estou ali adorando, né? Na presença dele. Como permanecer? Fiel a ele, decidido, na oração. Responsável, né? Responsável. E não é permanecer de qualquer jeito, né, Juninho? A gente precisa permanecer como um Jó. Eu amo Jó, velho. Eu tô descobrindo que eu amo Jó. Porque no início de Jó, ele fala isso, que Jó era um homem íntegro e reto, né? Ele não apenas permaneceu, porque a gente pode permanecer fazendo isso, tá aqui na comunidade e não errado, obedecendo, né? Fazendo como, falando fazendo bosta, né? E é isso, velho. E a gente precisa permanecer em retidão, obedecendo do jeito certo. Isso. Né? Não pode ser de qualquer jeito. Senhor, né? No centro da vontade do Senhor. É como eu entrei. É como eu falei, né? Eu entrei com o único desejo de fazer a vontade do Senhor. Como é que eu permaneço? Desejando fazer a vontade do Senhor. Como é que eu chego ao fim? Desejando fazer a vontade do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. E tudo mais será acrescentado. Né? E você que está em casa, né? Às vezes você tem medo, né? Como no começo também eu tive medo, né? Mas quando a gente toma uma decisão pelo Senhor, quando a gente verdadeiramente, né, abre mão dos nossos sonhos, das nossas vontades, para fazer a vontade do Senhor, eu digo a você, vale a pena. Eu quero enfatizar isso. Vale a pena abrir mão de si, abrir mão dos seus sonhos, das suas vontades, para fazer a vontade do Senhor. Vale a pena permanecer, mesmo em meio às crises. Vale a pena permanecer em meio a um mundo contraditório. Vale a pena ir contra a corrente. Vale a pena andar na contramão desse mundo. Vale a pena ser diferente, Padre. Nós estamos aqui para ser diferente do que 99% vive. Estamos aqui para dizer que a vida em comunidade, né, vale a pena. A vida em
em comunidade vale a pena, a vida em Deus vale a pena, né? Enquanto o mundo aí diz que não vale a pena, diz que é loucura, né? E é loucura mesmo, é loucura. Nós somos um bando de doido, né? Deixar toda a realidade, né? Que o mundo hoje busca pra viver uma realidade como a gente tá vivendo hoje. Mas vale a pena. Diga a você, vale a pena. Vale a vida. Vale a vida eterna. Vale a vida. Né? E tem uma passagem na Bíblia que eu não lembro qual, aonde é que tá, que diz assim, quem tá feliz, canta. Quem tá triste, reza. Não é quem tá triste, desiste. Né? Verdade. Não é isso? Então, se a vocação tá mil maravilhas, glória a Deus, vamos louvar. Se tá passando por crise, bora rezar. Isso. Né? Vamos segurar com mais força ainda e palavra, né? Oração, palavra. Não se esquecer, né, Iusane? Ao pé da letra, vida consagrada é vida de quem vive com o sagrado. Então, cara, separado. Acabou. Você vive com ele, você vive com o sagrado, você vive separado do mundo, separado das coisas que não é de Deus, e você vive com aquele que é. Então, é isso. Juninho enfatizou muito bem aqui, vale a pena, em meio à dificuldade, ao desafio, né, diário, que é diário, vida consagrada é desafio diário. Desafio diário e precisa-se de uma decisão diária. Isso. Então é isso. Cara, muito obrigado, Juninho, por estar aqui edificando a gente, a vocação da gente, a vocação da galera que está em casa, a semear. Eu tenho certeza que você semeou alguma coisa na vida de alguém que assistiu esse podcast de hoje, né, nosso primeiro episódio. Eu tenho certeza e só peço que Deus te abençoe e te firme ainda mais. E vamos viver muito junto. Em nome de Jesus. O que Deus tem pra nós. Isso mesmo. E só quero finalizar, né, que, gente, eu sou um cara que gosta muito de ser verdadeiro, sabe? Tudo que eu falei aqui é tudo aquilo que eu vivo, tá bom? Eu não sou super-herói, não sou super-homem. Não precisava nem dizer, Juninho. A gente sabe, a gente sente, pô. A gente sempre. Quando um cara que não vive, é verdade. É isso que Jorge disse. Por que a gente não sente unção em todos os ministérios? Em todas as pessoas que cantam, porque apenas cantam, é né? Verdade. Aquilo, é vazio, a palavra é vazia, a mensagem é vazia, não tem um peso. E quando você fala, a gente sente uma verdade, a gente sente a unção, a gente sente que isso é verdade, né? Isso, né? E é isso, né, gente? Que Deus abençoe, né? Muito obrigado pelo convite, viu, Pádua e Iusane. Tamo junto. Se foi o primeiro, né? Eu nunca fiz um podcast. Nem eu. Nem né? ninguém. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto, né? Eu peço perdão pelas palavras. Mas ficou legal, né, Juninho? Ficou legal. Ficou top. Você gostou? Parabéns ficou aí. legal, ficou legal. Eu quero parabenizar aqui os meninos da Communication. Né? Pela força aí, né? Que Deus abençoe. E é isso. É nóis. Iusane? Valeu, é isso aí. Agradecer, foi tudo muito bom, eu amei. E fica ligado aí para os próximos, né, Pádua? Para os próximos temas, os próximos convidados. E é isso aí. Valeu! Tem muita coisa boa vindo e você não pode ficar de fora. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. E a gente se encontra, ficaremos sempre reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fogo, aonde, Juninho? Na alma. Tamo junto, valeu, pessoal.